No momento que eu estou gravando esse podcast, a gente está vendo um tiroteio acontecer aqui, praticamente uma guerra macroeconômica, com muitas forças ao mesmo tempo, só que com soldados completamente perdidos, atirando para tudo quanto é lado, sem saber nem que munição usar e com muito fogo amigo, enfim, é uma confusão completa. E eu quero te dar um pouquinho mais de visão sobre o que está acontecendo para que você possa se proteger ou mesmo prosperar nesse cenário. Meu nome é Renaud Adorno, tenho aí 10 anos de experiência em comércio exterior e venho há mais de 7 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo. Você pode me encontrar tanto no Instagram, quanto no YouTube, como também no Spotify. Basta procurar pelo meu nome, Renaud Adorno. Então vamos lá, tem muita coisa para falar, vou tentar ser o mais breve possível, mas é muito importante que você entenda o que está por trás de tudo isso. A gente teve ontem a reunião do Fed, que confirmou praticamente o que o mercado já esperava, apesar de ser um absurdo, digamos assim, mas o Fed confirmou que ia subir mais ainda a taxa de juros em 0,5%. Mesmo tendo ali um número, digamos assim, positivo, entre aspas, do CPI, que é o índice de inflação americano, eu comentei sobre isso ontem, mas que não afetou em nada a decisão do Fed. Não sei se era o Fed achando que estava agradando o mercado ou para dizer para todo mundo, não, vocês não estão entendendo. A gente tem um problema de inflação, isso daí não significa que abaixou absolutamente nada e eu continuo com a expectativa de que teremos inflação sim durante muito tempo e eu tenho que fazer de tudo para acabar com isso de uma vez por todas, usando a única arma que eu tenho, que é te dar expectativas, gerenciar as suas expectativas, manipular você psicologicamente e as minhas taxas de juros que podem ir para cima ou para baixo ao meu bel prazer. Então, essa é a narrativa, né? E o Fed continua ali com a sua política de, digamos assim, destruição de demanda. Já que eu não tenho controle sobre a economia real, se você olhar ali os dados, você não vê nenhum tipo de correlação entre o que o Fed faz com os efeitos reais na economia. Então a única coisa que ele pode fazer é esperar que a mudança que ele queira que faça de fato aconteça, se reflita, né? Você dá aquele tiro no escuro e espera que ele vá para o alvo, mas obviamente a gente tem um grande problema aí, então não é isso que está acontecendo. O que se espera do Fed normalmente são pessoas estudadas, que têm PhD, que sejam competentes, que saibam o que estão fazendo e saibam quando agir e como agir para que de fato se tenha um bom efeito na economia. Mas o que você acaba vendo ali são fórmulas mirabolantes e absurdas baseadas em pressupostos errados que criam, obviamente, resultados errados e absurdos. E o mais engraçado é que quando o Fed vê que aquilo que ele está tentando fazer não está surtindo efeito, afinal de contas, você vê um efeito muito retardado, né? Principalmente ali no último ano, desde a pandemia, não conseguiu controlar absolutamente nada e nem foi ele que criou em primeiro lugar e nem é ele que vai baixar de fato a inflação, ou seja, um desastre completo. E aí ele fica muito surpreso que isso não surtiu efeito ainda. Então a única solução que você tem é dobrar e triplicar os seus esforços fazendo a mesma coisa, né? Você dirigir o carro, se você está no carro na contramão, é muito mais interessante você dirigir mais rápido ainda na contramão. Vai que isso ajuda você ir para a direção correta, né? É um completo absurdo. Mas é isso que eles fazem, né? Você é um profeta do passado, baseado em índices errados, e vai colocar o remédio mais errado ainda. Você vai utilizar aí digamos assim, um antibiótico para quem tem uma gripe, ou seja, perfeito, é a fórmula do sucesso, para ser no mínimo irônico. Mas realmente não existe, por definição, nenhum tipo de correlação entre as decisões do Fed e efeitos efetivos na economia, exceto psicológicos e indiretos, que eu vou explicar um pouquinho depois. Ou seja, o Fed, coloca na sua cabeça, o Fed não é responsável por política monetária. Pode parecer um absurdo falar isso, mas depois de muito estudar,
você realmente chega a essa conclusão de que nós estamos vivendo uma ilusão. Mas eu quero passar um pouco para o outro lado da equação para você começar a entender onde que o mercado realmente já entendeu isso que eu estou te falando, e o smart money não é smart money à toa. Ele sabe o que ele está fazendo e ele vem prevendo muito bem, pelo menos desde no último século, o que de fato está acontecendo e por que o Fed está errado na sua decisão. Não somente o Fed, mas outros bancos centrais, e eu quero também falar sobre isso hoje. Isso se reflete na inversão das curvas. Ela mostra claramente que o Fed só tem controle, para repetir aqui, né, o que eu venho sempre falando, é importante a gente repetir para poder aprender, mas o Fed ele só controla o início da curva de bonds, que são o overnight, que é os juros de curtíssimo prazo, né, de um dia para o outro. Os de curta duração, ele é o que tem toda a atenção da mídia, etc. Só que você esquece de todo o resto da cauda, dos juros de longo prazo, dos de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eles estão gritando que existe uma recessão. Por quê? Porque os seus juros, que deveriam ser bem mais altos ainda, como eu já expliquei anteriormente, eles estão bem mais baixos do que os juros de curto prazo, o que não faz o menor sentido. Se eu tenho um título de longo prazo, eu espero ser muito mais bem recompensado para ficar segurando ele até o vencimento. Só que isso já passou há muito tempo, né, da normalidade, da razoabilidade, e você está vendo uma compra incessante desses títulos porque as entidades esperam que exista algum problema, um problema cada vez mais grave de recessão. Ou seja, é importante eu manter no meu patrimônio, no meu balanço, títulos denominados em dólares que vão ser o meu porto seguro no futuro. Então eu tenho uma expectativa de recessão e eu tenho uma expectativa que o Fed e os outros bancos centrais vão finalmente se tocar de que eles estão andando na contramão e que eles tenham que dar uma meia volta o mais rapidamente possível, que é o que a gente chama de pivot, né? O pivot é que você vê no mercado, é justamente a mudança de ideia. Falar, opa, eu subi demais, agora está na hora de eu pisar no freio e começar a baixar esses juros. Então o mercado meio que está criando uma expectativa de que talvez seja aí a última das cartadas do Fed de aumento nessa narrativa aí quase que insana de inflação que está esperando, né, como se fosse uma inflação monetária. Eu já disse que não é, já teve uma correção ali dos preços que aconteceu desde a pandemia. Eu tive um capítulo só sobre isso. É bom você ver os meus capítulos anteriores, tá, para você poder entender o que eu estou falando aqui hoje, fazer uma sequência lógica, mas eu vou repetindo muitas dessas coisas ao longo do tempo. E você está vendo justamente essas inversões nas curvas, mostrando que tem recessão vindo, tem coisa errada acontecendo. Eu não estou me sentindo seguro como banco em dar empréstimos a outras pessoas, e eu quero garantir, eu estou buscando o meu porto seguro, estou buscando liquidez, porque vai ter algum tipo de impacto, certo? Que o mercado chama de lending, né? Um pouso. E aí o Fed vai dizer que a gente vai conseguir um soft landing, ou seja, um pouso macio para voltar à normalidade e as coisas voltarem ao normal. Só que o mercado está apostando que vai ser um hard landing, ou seja, o avião vai dar aquela pancada assim, vai estourar a roda do avião, digamos assim. Então essa queda de braço que a gente está vendo em tempo real, e a inversão de curvas não está somente nos Estados Unidos, ela está afetando um mercado que praticamente era imune a esse tipo de coisa, um mercado muito mais boring, né? Aquele mercado assim totalmente previsível, monótono, aquela coisa que não move nada, que é o mercado da Alemanha. E pela primeira vez na história da economia da Alemanha, você está vendo uma inversão na curva de juros dos bonds alemães. E os bonds alemães são muito mais escassos, eles são vistos ali como o melhor colateral que existe, é um dos melhores colaterais, obviamente, que se tem no mercado europeu. Muito difícil de serem obtidos, inclusive, porque eles não têm uma emissão muito grande do governo alemão, né? A cultura alemã é uma cultura muito mais conservadora, muito mais voltada para o cash, menos para as dívidas, né? Se dá aí como a locomotiva da Europa que tem
uma política conservadora. Então eu não emito tantos títulos assim, eu não quero me endividar tanto como os Estados Unidos, como os outros países da Europa, né, como a Itália, por exemplo, que emite muito mais títulos do que a Alemanha, só que você está vendo ali uma inversão na curva da Alemanha também. Os juros de longo prazo alemães, ali, principalmente a diferença entre 2 anos e 10 anos, está se invertendo. É uma coisa bizarra que em princípio nunca aconteceria, mas pela primeira vez na história está acontecendo. Será que isso dá um índice de que as coisas vão ser piores ainda do que antigamente? Será que vai ser pior do que 2008? Eu já posso dizer que eu não tenho bola de cristal, só que alguma coisa de muito errado está acontecendo e as curvas estão gritando cada vez mais. Agora, para adicionar ao problema da Europa, que a gente já está vendo que o mercado de bonds europeu já gritou que tem alguma coisa errada, vamos tentar identificar então o que está por volta do buraco negro europeu, o que pode ser algo que está criando uma expectativa diferente, assim, né? A gente tem muitas coisas que a gente pode observar que eu quero compartilhar com você agora. A Europa, nesse exato momento que eu estou falando com você, o Banco Central Europeu, né, o European Central Bank, o ECB, ele acabou de anunciar magicamente a mesma coisa que o Fed. Ele também subiu a taxa de juros em mais 0,5%, mas é mais absurdo ainda você seguir, não somente ele seguir a mesma fórmula do Fed, que não é surpresa para ninguém, mas ao mesmo tempo é absurdo, mas a Europa tem problemas maiores do que os Estados Unidos. A Europa está com um sério problema energético, então é claro que se o preço da energia subiu quase 4 vezes em alguns lugares, né? Eu tenho família na Europa, tenho gente que mora na Itália, tem gente que mora na Alemanha, tem gente que mora na França, e todos estão dizendo a mesma coisa. O preço da energia subiu pra caramba, e é claro que energia é um fator crucial para você entender todo o resto, e ele vai se espalhar visto como inflação no resto da economia. Só que olha o problema. Ao subir a taxa de juros, o Banco Central Europeu está dizendo que a minha forma de conter a inflação, que seria vista aí na cabeça deles como inflação monetária, porque tem dinheiro demais e as coisas estão subindo e eu preciso dar um jeito de controlar isso, é subir juros. Só que não é isso que está acontecendo. Nós estamos tendo um choque de oferta, supply shock. Que se você não tem energia suficiente para todo mundo, você acha que os alimentos não vão subir, você acha que os aluguéis não vão subir, você acha que todas as outras coisas básicas não vão subir, gasolina não vai subir, e juntando tudo isso com a guerra da Ucrânia e toda a parte geopolítica de conflitos e a dependência gigantesca da energia, do gás natural na Europa, principalmente a Alemanha, dependendo completamente da Rússia para ter a sua energia, e ele justamente cortando ali a mangueira, a tubulação, obviamente que vai criar a tempestade perfeita para um supply shock na Europa. Então essa inversão da curva na Alemanha mostra claramente que o mercado entendeu que o Banco Central Europeu também está na mesma onda do Fed e está errando e dirigindo na contramão e acelerando o carro na contramão. Então nós estamos vendo assim, chega a ser frustrante você analisar isso, né, e ver a mídia praticamente fazer um desserviço para a população, achando que essas decisões são as mais importantes do mundo. Mas onde você precisa ver o que realmente está acontecendo é o mercado de bonds. Então eu sugiro que você estude cada vez mais inversão de curva de bonds, o que a curva de bonds está falando, porque ela acaba sendo um amigo muito mais confiável do que você ficar lendo notícia de economia na CNBC, na TV, principalmente na CNN, canais que não têm a menor ideia, porque a fonte de informação é o Fed. Percebe o grande problema que nós temos? Então, você vê ali que quanto mais essas duas forças, que é o Fed e os bancos centrais, indo para um lado, e o smart money, o mercado de bonds com inversão da curva, ir para o outro lado, isso significa que vai ter que ter algum tipo de correção. Alguém vai ter que ceder, e muito provavelmente essa pessoa que vai ceder vai ser
o Fed, o Banco Central, vendo que eles criaram um grande problema. Como que eles conseguem criar esse problema se eles não têm influência, né? Parece contraditório. Mas, na verdade, eles têm uma influência que é na psicologia, certo? Quando você muda a psicologia em relação à taxa de juros do curto prazo, você faz com que você cria um problema para os bancos, que geralmente fazem ali a arbitragem, né, da diferença de juros entre curto prazo e longo prazo, para fazer o spread deles, que é assim que você faz o lucro do banco, e eles acham, eles veem que isso não é interessante, mas eles precisam de outras formas de ganhar dinheiro, eles precisam de outras formas de fazer spread. E com certeza não vai ser emprestando para empresas, para restaurantes, para pequenos e médios negócios. Ele vai fazer ali as artimanhas dentro do próprio sistema financeiro, e ele vem se sofisticando cada vez mais dentro do sistema euro-dólar, para que ele continue perpetuando isso. Mas o grande problema é que você afeta a economia real negativamente. Você faz com que as dívidas das pessoas que estão em andamento nesse exato momento, né, que são dívidas de cartão de crédito, são financiamentos do seu carro, financiamentos imobiliários, às vezes eles têm juros variáveis, e empresas precisam tomar decisões para não quebrarem. Elas vão precisar fazer reajustes a cada 6 meses, a cada ano, que vão fazer os aluguéis ficarem mais caros, que vão fazer, né, empréstimos ficarem mais caros. E aí a população é a que mais sofre. É ela que vai começar a falar assim: meu Deus do céu, as coisas estão ficando cada vez mais caras, né? Imagina um europeu nesse exato momento que está com a sua casa financiada, seu carro financiado, e vai ter que tomar decisões porque ele está sendo cada vez mais esgoelado. Ele tem o risco de ser demitido, o seu salário não paga mais o que ele gostaria, né? Ele também não vai ter nenhum aumento tão cedo, porque ele pode ser demitido a qualquer momento, inclusive, então ele já tem que dar graças a Deus que ele tem um emprego, mas ele tem um financiamento de um carro e ele paga ali o aluguel da casa dele, e o custo de energia dele ficou 4 vezes mais caro. Você percebe o problema que isso acaba causando? Então, isso aí vai criar uma instabilidade muito grande, principalmente na Europa, e também num grau um pouco menor aqui nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Então é essa ideia que eu quero passar para você que você entenda ali que nós estamos diante assim, de uma coordenação descoordenada entre as entidades públicas que deveriam ajudar a economia, né? Pelo menos era para isso que eles foram criados, mas que acabam sendo ali, eles acabam atrapalhando e até criminosamente enganando as pessoas, porque a partir do momento que você quer que a pessoa creia que você tem aquele poder que ele não tem, ali realmente você está ludibriando, né, publicamente, em massa, usando a mídia ao seu favor. Então é uma confusão completa, chega até a ser frustrante, né, você falar sobre esse assunto, vendo uma massa de dinheiro e de pessoas ali indo para um lado que não deveriam, se elas soubessem um pouco mais como funciona tudo isso, mas fazem de tudo para que você não saiba. Então tudo isso vai se perpetuando, e é um tipo de informação que você pode realmente usar para começar a entender o que está acontecendo, se proteger da melhor forma possível e sempre tentar avaliar o que está por trás da notícia, o que está por trás daquele anúncio, o que aquilo realmente quer dizer, para que aí sim você possa tomar as melhores decisões para você.